1 Pedro capítulo 5, versículo de 1 a 4. Não sei se você sabe, mas a primeira carta de Pedro é a carta mais pastoral do Novo Testamento, viu, meu filho? Embora a gente conheça as cartas pastorais por 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, mas o teor mais pastoral do Novo Testamento está na primeira carta de Pedro, por uma razão muito simples. Pedro recebeu de Jesus um chamado inigualável. Foi o único que ouviu de Jesus 3 vezes: pastoreia as minhas ovelhas. E ele foi um pastor por excelência, não porque foi melhor do que os outros, mas porque a pena de Pedro é uma pena profundamente pastoral e que escreve uma carta em tempos muito difíceis. E ele tem o dom de animar a igreja e exortar a igreja a perseverar firme na fé. No capítulo 5 ele trata a respeito dos presbíteros, porque no início da igreja, os presbíteros eram os líderes da igreja que depois receberam a alcunha de pastores. E que hoje nós temos essa herança ainda, chamando os ministros do evangelho de pastores. E no capítulo 5, Pedro trata de algumas recomendações de Deus ao ministério pastoral. Quero ler o texto com vocês. Diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Irmãos, a título de introdução, 2 coisas que eu quero pontuar aqui antes de ver com os irmãos quais são, de forma muito clara, as recomendações de Deus para um ministro do Evangelho, para um pastor da igreja do Senhor. Primeiro, é no versículo 1, quando Pedro diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Essa é a primeira observação que eu faço, porque Pedro não é um pastor sobre os outros. Pedro é um pastor como os outros. Isso é muito bonito. O ministério pastoral, irmãos, não tem pastores com graus elevados uns sobre os outros. Nós somos todos pares de uma mesma causa. E é muito bonito porque existe uma teologia que diz que Pedro foi guindado a uma posição de primeiro papa, mas isso não tem respaldo bíblico. Pelo contrário, Pedro, quando escreve aos pastores da Ásia Menor, na sua primeira carta, ele se reporta aos presbíteros dizendo: eu, presbítero como vocês. Isso é muito bonito nos nossos dias, para a gente entender que nós somos um como os outros e não um sobre os outros. Guarde bem isso. Em igrejas que muitas vezes se tornam um império pessoal, vamos tomar cuidado para a gente não olhar o pastor como se ele fosse um sobre os outros, mas ele é um como os outros. A segunda coisa que eu destaco aqui é no início, do versículo de número 2, ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pessoal aqui da IPVO, eu tenho indicado muito a nova versão transformadora. E na nova versão transformadora, Daniel, esse verso, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, lá está assim: cuidem do rebanho que Deus lhes confiou. Isso é bonito, irmão, sabe por quê? As ovelhas não são nossas. E graças a Deus que não são, que eu não tenho capacidade de cuidar delas da forma como eu deveria. A Bíblia diz que Pedro escreve aos pastores entendendo que as ovelhas são de Cristo e foram confiadas a nós.
há uma responsabilidade, irmãos, do pastor muito grande. Por quê? Porque as ovelhas são rebanhos de um só pastor. E nós somos todos auxiliares desse pastor. E devemos cuidar das ovelhas que são dele. E é por isso que o ministério pastoral precisa ser revestido de tamanha responsabilidade. Há pessoas que querem tomar para si as ovelhas, expoliam as ovelhas, injuriam as ovelhas, tratam mal as ovelhas, arrancam a pele das ovelhas, como se as ovelhas fossem deles, para servir aos seus próprios interesses, muitas vezes egoístas, soberbos. Mas Pedro, irmãos, demonstra toda a sua humildade nesse preâmbulo das recomendações, dando 2 fundamentos preciosos. Primeiro, Pedro não é um pastor sobre os outros. Pedro é um pastor como os outros. Portanto, meu pastor, você que é líder da igreja, Deus não colocou você sobre ninguém. Deus colocou você com as pessoas. No reino de Deus não tem escalonamento de graus de importância. Nós somos todos servos de um mesmo Deus e servimos com muita alegria como o menor servo da casa. E a segunda coisa é que as ovelhas que nós cuidamos são do Senhor Jesus. Portanto, nós devemos cuidar muito bem delas, como quem haveremos de prestar contas. É isso que a Bíblia diz. Os pastores estão se esquecendo disso nos nossos dias. Deus vai pedir conta das suas mãos, das ovelhas confiadas a você. E Pedro, irmãos, faz esse preâmbulo glorioso antes de focar quais são as 3 recomendações de Deus para o ministério pastoral. E eu quero destacá-las aqui porque elas estão muito claras no texto. Primeiro, o ministério pastoral, sem sombra de dúvida, ele é fruto da vocação de Deus. Olha o que diz o versículo de número 2, a primeira parte. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. O texto aqui está dizendo o seguinte: o ministério pastoral, ele não é constrangido por nada externo. A única fonte de constrangimento do ministério pastoral é o chamado de Deus. Na realidade, irmãos, a vocação de um ministro, de um pastor, ela tem que ser um chamado do Senhor e não uma profissão. Nada contra pastores que têm profissões. Às vezes há muitas igrejas, irmãos, eu mesmo conheço algumas delas, que não podem e ainda não conseguem sustentar o seu pastor. E o seu pastor, para auxiliar as igrejas, muitas vezes se doando para essa igreja, ele precisa trabalhar para requerer o seu sustento e a dignidade da sua família, e ele tem uma profissão. Só que o ministério pastoral, irmão, segundo as Escrituras, ela não é uma profissão. O ministério pastoral é um chamado de amor. Jeremias, falei sobre ele hoje de manhã, em 3,15, ele diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Sabe o que significa isso? É por causa do amor que Deus tem pela sua igreja, que Deus chama e capacita pastores para cuidar da sua igreja. O reverendo Hernandes diz que pastores são um presente de Deus para a igreja. São mesmo. E a gente não pode esquecer que o chamado de Deus, ele é fundamental para um pastor desempenhar o seu ministério com autoridade, porque ele entende que ele foi chamado por Deus e não por circunstâncias nenhuma, não foi uma escolha pessoal, é um chamado de uma pessoa, e é um chamado de amor. A pessoa não pode acordar num dia e dizer assim: eu vou escolher ser pastor. Meu filho, não faça isso, você não vai chegar até o fim bem. Porque se nós não tivermos isso muito bem firmado no nosso coração, quando vierem as lutas, como sobreveio ao apóstolo Paulo, ele não vai aguentar.
Pastor, por que Paulo aguentou ser tão injuriado? A resposta está lá aos Coríntios. Tendo este chamado e esse ministério dado a mim pela misericórdia de Deus, eu não desfaleço. Ó. Por que o pastor não desanima? Qual a resposta? Paulo já respondeu. O pastor, ele não desanima com as agruras e os reveses da vida, porque ele entende quem o chamou. E quem o chamou é fiel para conduzi-lo até o fim. Amém? É um privilégio muito grande, porque Deus é quem chama os seus pastores. Pedro diz que esse pastoreio é espontaneamente como Deus quer. Por quê? Porque quando Deus chama, Deus capacita os seus pastores a servir a igreja com amor e com alegria, fruto dessa vocação gloriosa. Não por causa de circunstâncias. Ah, pastor, eu já tentei muita coisa, eu gosto tanto da igreja, eu acho que eu vou ser pastor. Amém, irmãos, nós temos que amar a igreja mesmo. Mas amar a igreja ainda é pouco para você se tornar um ministro do Evangelho e um pastor para cuidar das almas e das vidas lhe confiadas. Portanto, essa é a primeira grande recomendação. O ministério pastoral é fruto da vocação divina. Um dia nós ouvimos uma voz. Um dia Deus testemunhou no nosso coração. Um dia Deus deu à comunidade de fé um respaldo para que ela também enxergasse a vocação em nós. É aquilo que Calvino e a teologia reformada chama de chamado exterior. Não é apenas um chamado interior de amor, mas um chamado exterior que é uma confirmação das igrejas e da igreja que você realmente tem o tino para pastorear e para ser um pastor segundo o coração de Deus. Portanto, louvado seja Deus, porque se Deus chama, Deus caminha até o fim conosco. Amém? Até o fim, viu, meu pastor? Deus não vai desistir de nós. Porque aquele que chama é fiel para nos conduzir até o fim. A segunda recomendação está aí no finalzinho do versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Naquele tempo, irmãos, principalmente no tempo de Pedro e na igreja primitiva, existiam muitos falsos pastores, falsos profetas que se levantavam com o fim de angariar seguidores, e não apenas seguidores, mas auferir o quê? O lucro desses seguidores. Era muito comum naquela época. Era uma herança que a filosofia grega, infelizmente, trouxe para dentro da igreja, porque os filósofos viviam assim, sabia? Os filósofos ensinavam nas praças, juntavam para si os seus seguidores, eram aplaudidos, e existiam várias classes e vários tipos de filosofias, e cada um puxando a sardinha para o seu lado. E quanto mais seguidores eles conquistavam, mais dinheiro eles punham no bolso. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que elas estão eivadas de exortações contra os mercenários, contra os falsos, contra aqueles que querem olhar para o rebanho apenas para espoliar e extorquir do rebanho benefício material, para que ele possa sempre ter o seu nome exaltado e celebrado. Esse é o contexto desse verso. É por isso que Pedro fala que não pode ser por sorte da ganância. Pastor não pode ser ganancioso, não. Se a ganância tiver lugar no seu coração, veja quem o chamou, porque certamente não é Deus. Não há lugar, queridos, para nenhum interesse escuso no ministério pastoral, a não ser o exercício do amor abnegado. E é isso que o texto quer dizer.
Quando Pedro diz, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, Pedro está querendo dizer que o ministério pastoral, em segundo lugar, é um exercício de amor abnegado. Ou seja, você não está aqui para receber, você está aqui para oferecer. O pastor não é aquele que quer conquistar as coisas por causa de uma ganância. Não, o pastor é aquele que se esvazia em prol do rebanho. O pastor é aquele que entrega. O pastor é aquele que ama. O pastor é aquele que ama de forma abnegada. O pastor é aquele que, em primeiro lugar, ama Cristo. Essa é a principal marca de um pastor. Eu gosto muito dessa conversa entabulada entre Jesus e Pedro, lá em João 21, porque Pedro deve ter ficado apertado quando Jesus desembarcou na praia e foi caminhando para o lado dele assim, ó. Eu acho que Pedro deve ter pensado assim, meu Deus, é agora que eu vou tomar uma exortação. Porque afinal de contas o que ele fez foi uma vergonha, né? E de repente Jesus começa a caminhar ao lado de Pedro, deve ter colocado a mão no ombro de Pedro, retirou Pedro do meio dos 11, dos 10, né? Porque um já tinha se perdido. Trouxe Pedro um pouco para perto de si. Eu acho que Pedro, irmãos, deve ter gelado até a alma. Ele falou, é agora que ele vai acabar comigo. Mas é tão bonito, né, irmãos, como Jesus trata com aqueles que muitas vezes o negam e o desdenham. Jesus olha para Pedro e faz apenas uma pergunta. Pedro, tu me amas? Eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, pessoal? Eu acho que se pegar uma frigideira e colocar todos os ingredientes de um ministério pastoral dentro da frigideira, eu acho que a coisa mais importante de todas elas se resume só nessa pergunta e na resposta que você vai dar. Porque dependendo dessa resposta, você está apto ou não para ser um pastor. Quem você ama? É o dinheiro? Você não pode ser pastor. Quem você ama? O microfone? Então você não pode ser pastor. Quem você ama? O domínio sobre as ovelhas? Então você não pode ser pastor. Quem você ama? Os lucros auferidos com uma mega power igreja? Então você não pode ser pastor. Os bens materiais que você conquista e compra e expõe para todo mundo como fruto do seu ministério, como aviões, que nós temos visto no Brasil vários deles. Então você não pode ser pastor. Eu acho que o ministério pastoral no fundo se resume a isso, porque foi Jesus que disse para Pedro, para devolver Pedro ao chamado, ele fez uma pergunta só. Qual é, pastor Pedro? Tu me amas? Porque se você me amar, aí sim, o que ele diz para ele? Pastorei as minhas ovelhas. Porque a base do chamado pastoral é o amor que nós temos. Primeiro por quem? Por Cristo. Mas o interessante é que Jesus por 3 vezes pergunta isso para Pedro. E eu não vou nem falar sobre isso, porque o Hernandes já cansou de falar isso, inclusive aqui. Mas o bonito é que por 3 vezes ele devolve a Pedro o seu ministério depois da resposta. Ele diz, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus quer dizer isso? Com isso? Que se o pastor ama a Cristo, o pastor vai amar as ovelhas de Cristo. Esse é o amor abnegado que a Bíblia espera de um pastor. O pastor é aquele que precisa amar a Cristo, porque se ele ama a Cristo, ele vai amar a igreja de Cristo. Tem pastores, Daniel, que não amam a igreja. Eu nunca vi isso. Não ama a igreja. Fala mal da igreja. Na roda de pastores, denigra a igreja. Eu fico pensando, irmãos, que tipo de amor esse pastor guarda no seu coração.
Porque do próprio Jesus, ele espera uma coisa só dos seus pastores: o quê? O amor a ele e o amor às suas ovelhas. Por isso, irmãos, a segunda recomendação de Deus, e eu estou terminando, para o ministério pastoral, além do ministério pastoral ser fruto de um chamado de Deus, e a gente tem isso muito forte no nosso coração, é isso que nos impulsiona a continuar quando as lutas vêm, o sofrimento vem, a doença vem, a perjúria vem, a escassez vem, as dificuldades vêm, as limitações físicas vêm. O que mantém a gente de pé e firme é o fato de que alguém maior do que nós e mais poderoso do que nós nos chamou e é fiel para nos conduzir até o fim. Mas é também, irmãos, um exercício de amor abnegado. E a nossa sociedade hoje, meu pastor, as pessoas estão pouco dispostas a abrir mão de alguma coisa, não é? Porque a nossa sociedade hoje, irmãos, é a sociedade da conquista, do ganho, do eu tenho, do eu posso. Mas o chamado pastoral, irmãos, ele vai na direção contrária. O chamado pastoral não é para você ganhar, o chamado pastoral é para você perder. Perder sua vida por amor a Cristo. Perder os seus projetos pessoais à parte de Cristo. E às vezes, preste atenção nesse velho jovem pastor, perder até a dignidade por causa de Cristo. É ou não é? Porque por causa de Cristo, muitas vezes, muita gente tem sido injuriado por aí. Perde até a dignidade diante da sociedade, mas está em pé diante do seu Deus. Tem que estar disposto. A principal motivação do pastor não pode ser o dinheiro. Deus que me livre disso. A principal motivação do pastor tem que ser o serviço em amor. Em você se esvaziar em prol das suas ovelhas e da igreja de Jesus, sabendo que naquele glorioso dia, como diz o verso 4, você vai receber a coroa imarcessível da glória. Pastor, mas que nome difícil essa imarcessível. Vai lá na Nova Versão Transformadora que você vai ver outro nome que significa exatamente isso da mesma forma. É aquela coroa que não murcha, eterna, que Cristo tem para você e vai depositar sobre a sua cabeça. Mas, meu pastor, às vezes não aqui. É quando o Supremo Pastor se manifestar. Isso é bonito, irmão, sabe por quê? Porque muitas vezes o pastor não vai ser aplaudido, vai ser vaiado. Muitas vezes o membro da igreja vai torcer o nariz para o pastor quando ele falar algumas verdades de púlpito, ou não. Muitas vezes o membro vai sair injuriado porque o pastor deu uma palavra muito firme e de repente o sujeito vai ficar meio aziado com o pastor, não é? É verdade. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos: se o pastor não estiver disposto a dizer a verdade em amor, não por causa de respeitos humanos ou porque ele tem que de repente pisar em ovos para não ferir A, B ou C, ele não pode ser pastor, viu? É claro, querido, que o ministério pastoral é um ônus pesado que só carrega quem o tem. Os de fora não sabem. Você pode imaginar, mas você não sabe. Mas pelo fato dele ser um exercício de amor abnegado, tudo que a gente faz por amor e se torna leve. Amém? Não é pesado, é leve. Porque a gente faz porque ama. A gente faz porque ama o Senhor, porque ama a igreja. A gente faz se não ganhasse nada. Mas claro, nós temos uma família a sustentar. Portanto, meu amado, essa é a segunda grande recomendação de Deus para nós pastores e para aquele que Deus nesse auditório de repente ainda chamar para ser um pastor. É fruto de um amor abnegado. Você está a fim de perder alguma coisa? Então vem. Interessante, irmãos. A primeira grande oposição que eu sofri na minha vida, quando Deus me chamou para ser pastor, foi dentro da minha casa.
Não da minha esposa, porque a minha Teresa é minha pastora do coração. Mas a grande luta que eu tive no início do meu chamado foi com a minha família. Porque afinal de contas, tudo estava sendo preparado para eu ser alguém com talvez uma visibilidade aí mais, mais segundo os moldes da sociedade da época, do nosso mundo. E aí vem o chamado pastoral e o negócio faz uma curva, viu, meu pastor? Daquelas de 180 graus, voltando tudo para trás. E aí a gente de repente ouve assim, quer ver? Eu não te criei para isso. Está disposto a perder? Então você pode ser um pastor. Em último lugar, e eu termino. Versículo 3. Pastoreai, eu vou pegar só o gancho do verso 2 para linkar aqui. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, verso 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Como isso é importante nos nossos dias e sempre foi. O apóstolo Paulo, certa feita, ele fez uma declaração, irmãos, que só de eu ler eu tremo nas bases. O que vocês viram em mim, o que vocês ouviram de mim, o que vocês presenciaram em mim, e isso vocês façam, e o Deus da glória será com vocês. Será que nós temos autoridade para falar isso? É exatamente isso que Pedro está dizendo. O que Pedro está dizendo, irmãos, é que o ministério pastoral, ele precisa ser conduzido, ele precisa ser exercido através do exemplo, tornando-vos modelos do rebanho. Eu amo essa palavra, porque essa palavra é usada em 1 Tessalonicenses, quando Paulo escreve no capítulo 1 que a igreja de Tessalônica se tornou um modelo para os crentes da Macedônia. Viu, meu presbítero? É a mesma palavra no grego, tipos. Olha que bonito. Tipo é aquela coisa que tem uma marca que os outros imitam. Ó, tá vendo o que Pedro está escrevendo? Que o pastor, irmãos, ele não pode pastorear o rebanho como um déspota, como dominadores, como uma pessoa autoritária que quer ganhar no grito, que quer impor a sua vontade às suas ovelhas, que quer fazer a sua vontade prevalecer na vida das pessoas. Deus me livre disso, irmãos. O pastor não pode ser um tirano. Ele não pode ser alguém que governe com mão de ferro. Ele não pode ser alguém que manipula o rebanho para fazer aquilo que ele entende que recebeu de Deus uma visão, que sei lá que visão é essa, que expolia as ovelhas e humilham as ovelhas para realizar a sua visão. A palavra dominadores aqui, irmãos, Pedro retira essa palavra do uso secular daqueles homens que dominavam com mão de ferro naquela época. E a gente sabe que o governo naquela época era assim, dos Césares. Pedro está dizendo assim, o pastor, ele não pode pastorear como um dominador, como um tirano, como alguém que subjuga a ovelha. Irmãos, Deus me livre disso. Pastor é aquele que cuida, que zela, que ajuda, que conforta, que motiva, que mobiliza, que ouve, que se cala. O pastor é aquele que está junto quando de repente não há nada a dizer. O pastor tem que ser aquele que entende que cada pessoa tem a liberdade dos filhos de Deus e não pode dominar sobre elas como alguém que subjuga a pobre da ovelha. O ministério pastoral, em terceiro e último lugar, ele é conduzido pelo exemplo. Ele não é o mandatário, ele não é o maioral, ele é um entre vós. Ele é um inter pares, não é, meu pastor? Ele é um igual a todos nós. O pastor, ele não é em nada diferente da ovelha mais humilde da casa. Aliás, me perdoem, ele precisa entender que é a ovelha mais humilde da casa, porque ele é que tem que estar disposto a lavar os pés dos seus discípulos e ovelhas.
Portanto, querido, o que a gente precisa é de pastores que sejam servos do rebanho, que deixem no rebanho uma marca. Uma marca de quê, pastor Luciano? Uma marca de amor, uma marca de cuidado, de zelo, de compromisso, uma marca onde isso fica no coração e não nos gritos dos púlpitos de pastores que querem impor sua vontade. O líder, ele não governa com autoritarismo, ele governa com autoridade, e essa autoridade é conquistada pelo serviço e o exemplo em amor. Aí sim, querido, aí as igrejas serão maduras, crescentes, alegres, e os pastores farão seu ministério com um fardo mais leve, mais suave, porque na realidade estão seguindo e servindo as recomendações do seu mestre. Quero terminar com a citação de um grande homem do passado, o E.M. Bounds. Um pequeno livro dele, um opúsculo pequenininho do poder da oração. Uma coisa poderosa desse homem, que fez um ministério maravilhoso nos séculos passados. Ele escreveu certa feita algo que eu quero terminar, viu, Daniel? Ele diz assim: a vida do ministro é a vida do seu ministério. Entenderam? A vida do ministro é a vida do seu ministério. Eu acho que é exatamente isso que Pedro está falando, quando a gente tem que se tornar modelo do rebanho. O rebanho precisa olhar para você e encontrar respaldo numa vida ilibada, piedosa e pura, porque a sua vida como um pastor será a vida que vai emanar do seu ministério. E aí onde você for, você vai exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus levante cada vez mais pastores comprometidos com a sua palavra, pastores que entendem o seu chamado, pastores que amam a igreja ao ponto de abrir mão de algumas coisas, né? Pastores que entendam que a obra do evangelho e o chamado é muito mais importante que qualquer interesse pessoal. Pastores que não estão à cata de carrões e casonas e dinheiro e tudo aquilo que de repente uma igreja ou as ovelhas possam, né, oferecer a ele. Mas pastores que têm o coração disposto a abrir mão, a oferecer, a entregar, que sem nenhum tipo de constrangimento ele doa a sua vida, porque ele entende que a sua vida já não pertence a ele mais, pertence ao Senhor Jesus. E por fim, pastores que sejam, pela graça de Deus, exemplos para essa geração e para a geração vindoura, para quem sabe, né, a gente poder perfumar um pouco qualquer lugar que Deus nos leve.